Ils ne savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation No verbete contradição, exploramos algumas compreensões sobre esse conceito dentro do marxismo, a partir, sobretudo, das propostas de Louis Althusser. Essa filiação altusseriana da análise de discurso é determinante também pelo modo como a contradição é trabalhada discursivamente. Michel Pechet e seus interlocutores franceses desenvolveram teoricamente a forma como, por exemplo, as formações ideológicas se relacionam com as formações discursivas. Um dos pontos de encontro é sustentado pela noção de totalidade. Diferente da concepção de totalidade em Hegel, a totalidade no marxismo deve ser compreendida em sua estruturação complexa, dividida e dissimétrica. Ou seja, para repetir a fórmula mais conhecida, um todo complexo condominante. Esse todo complexo condominante é explorado por Althusser a partir das múltiplas contradições sobredeterminadas e mostrando as relações entre a infraestrutura econômica e a supraestrutura político-jurídica e ideológica, inaugurando então um modo de trabalhar as diferentes instâncias de uma formação social a partir de suas autonomias relativas. O conceito de sobredeterminação em Althusser é a recusa radical de uma contradição simples ou hegeliana, em que a síntese não é só possível como esperada. É porque é sobredeterminada que a contradição pode ser mobilizada para compreender as instâncias políticas, ideológicas e, no caso da análise de discurso, na instância discursiva. Michel Pechet define, por exemplo, o interdiscurso como todo o complexo condominante das formações discursivas, isto é, o movimento histórico contraditório entre as formações discursivas remetidas à conjuntura de uma formação social, às suas condições amplas de produção. A contradição, portanto, é constitutiva de todo e qualquer discurso. Pechet, em diferentes momentos, vai reafirmar que o real da história é a contradição, e ele trabalha teórica e analiticamente quais as consequências discursivas dessa afirmação. No entanto, não encontramos no autor uma definição sobre a especificidade discursiva da contradição. É por esse motivo que arrisquei, em trabalhos anteriores, trazer uma definição própria para balizar meus trabalhos com o discurso. Defini a contradição discursiva como os efeitos de sentidos que apontam para distintos, porém concomitantes processos históricos, isto é, a composição de tendências históricas diferentes, irredutíveis umas às outras, em uma unidade material e imaginária do sentido. A noção de irredutibilidade de um processo histórico a outro, isto é, a impossibilidade de uma síntese, é a base para compreender o que é uma contradição e não confundi-la com uma oposição. A contradição na análise de discurso não significa necessariamente a oposição de elementos, mas nos ajuda justamente a designar teórica e analiticamente as múltiplas direções que os sentidos podem tomar. Vamos recorrer a uma metáfora físico-matemática dos vetores para ilustrar o conceito de contradição. Na sua tela, agora você pode ver as duas imagens referidas. Não esquecendo de que se trata de uma ilustração, as imagens permitem visualizar de um outro jeito quando falamos da contradição desse funcionamento desigual dos sentidos. Cada um dos vetores, representados pelas flechas, possui uma dimensão. Algumas são maiores, outras médias e outras menores. Possuem uma direção, horizontal, vertical, inclinada por alguma angulação. Possuem um sentido, espacial, para onde a flecha aponta, espessuras, cores. A unidade material do sentido, isto é, um texto, representado na imagem que vocês veem pelo círculo preto, é puxado por vetores que representam uma força que busca levar para uma direção determinada.
Não necessariamente as flechas são opostas, porque isso significaria um funcionamento espelhado e simples, com mesma dimensão e direção, e apenas os sentidos estariam opostos. A contradição abarca também aquelas flechas sobrepostas, com dimensões distintas, com dimensões iguais, com direções e sentidos próximos, enfim, possibilidades que podem variar de muitos modos. O conceito de contradição discursiva é uma recusa radical de uma contradição simples, que poderia ser sintetizada ou resumida. Apagar qualquer elemento, representado pelas flechas, é mudar a configuração discursiva do sentido. Pensar a contradição como uma composição e não uma somatória é uma tentativa de olhar para a especificidade de cada um dos elementos e o seu funcionamento na produção de sentidos, sabendo que alguns podem ter força predominante em relação a outros. Trata-se, assim, de um complexo de relações desiguais de sentido em contradição. Vale notar que a forma qualitativa dessa contradição pode se realizar por distintas relações, como por subordinação, resistência, aliança e tantas outras formas, a depender das condições específicas a serem analisadas. A produtividade teórica e analítica da contradição é rica na análise de discurso. Péchet já trabalhou essa noção para analisar a relação contraditória entre diferentes formas de assujeitamento e entre diferentes posições de sujeito. No Brasil, os trabalhos de Sousa e Lagasse, por exemplo, têm na contradição o fundamento para mostrar o funcionamento discursivo da composição de diferentes materialidades significantes. A contradição, enfim, apresenta muitas facetas para serem exploradas no campo discursivo.